Olá, você aluno que nos acompanha aqui no nosso Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas, professor de Física, e vamos hoje dar continuidade às nossas aulas sobre Física. Na aula de hoje, vamos falar sobre movimento uniformemente variado. Na última aula, vimos que a aceleração ela é calculada mediante a divisão da velocidade pelo tempo. Na aula de hoje, a gente vai perceber que quando se usa aceleração, podemos utilizar também para encontrar baseado em outras fórmulas que são bastante conhecidas na física e que hoje vamos utilizar também para a resolução de algumas questões do nosso material do Aprova Enem. Acompanhe comigo. As equações obtidas para partículas em movimento com aceleração constante são aplicáveis a um corpo em queda livre. Assim, as funções horárias desse movimento são baseadas na equação horária da velocidade, que é V. Esse V é a nossa velocidade final, igual a V0, velocidade inicial, mais A de aceleração, vezes o T, que é o tempo. Para a gente fixar, podemos chamar de apenas vovô à toa. Então, dessa forma, a gente pode acabar lembrando dessa fórmula. Uma outra fórmula também muito conhecida no estudo do movimento uniformemente variado é a equação horária da posição. A equação horária da posição ela é dada como sendo espaço final, que vai ser igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais a metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Para decorar, vamos chamar aqui de sorvetão. Vale lembrar que na nossa última aula sobre aceleração, conhecemos lá a fórmula do sorvete, que era a função horária de posição. Aqui estamos trabalhando a nossa função horária de posição, só que utilizando a aceleração. Ok? Para decorar, podemos chamar essa então de sorvetão. Outra fórmula também muito utilizada nesses estudos é a equação de Torricelli. Porém, quando se trabalha com questões de Enem, ela acaba sendo uma fórmula pouco utilizada. É importante saber que a equação de Torricelli é utilizada quando você tem uma variação de espaço e uma aceleração. Nesse caso, ela é calculada como sendo a velocidade final ao quadrado, que vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é espaço final, menos espaço inicial. Para decorar, a gente pode chamar aqui de vovó e vovô mais duas asa deltas. Então, até aqui a gente viu que algumas dessas fórmulas elas podem ser utilizadas de maneira a facilitar nossos cálculos, conhecendo alguma dessas variáveis. Quando eu falo variáveis, estou me referindo às letras que estão aqui em questão. Podemos tomar como exemplo um corpo onde nas proximidades da Terra ele cai com uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É importante salientar, antes de mais nada, que a aceleração com esse valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ela se dá em condição do valor da gravidade no nosso planeta. Então, desprezada a resistência do ar, a gente vai supor que tenha partido do repouso e descobrir qual a velocidade nos instantes de 1 segundo, 5 segundos e 10 segundos. Analisando os dados que são dados na questão, a gente pode observar que, como esse corpo ele está caindo com aceleração constante, esse corpo ele parte do repouso. A partir do momento que ele parte do repouso, temos uma velocidade inicial igual a zero. Queremos calcular qual vai ser sua velocidade final. E o tempo a gente tem, que é 1 segundo, 5 segundos e 10 segundos. E a aceleração, 9,8. Utilizando a fórmula que acabamos de conhecer do vovô à toa, vamos utilizar calculando a velocidade, considerando que velocidade inicial é zero, portanto, não precisa ser adicionada. A aceleração é 9,8. Vamos calcular para o tempo de 1 segundo. Multiplicando 9,8 vezes 1, totalizamos 9,8 metros por segundo. Da mesma forma, faremos para 5 segundos, 10 segundos. Velocidade vai ser igual a 9,8 vezes 5, que resulta em 49 metros por segundo. Da mesma forma, podemos calcular para 10 segundos, que vai ser 98 metros por segundo.
Então, nesse exemplo, a gente observa que estamos relacionando a aceleração da gravidade. Quando eu falo aceleração de gravidade, estou levando em consideração o movimento em queda livre. E o que é esse movimento em queda livre? A queda livre é um movimento de um objeto que se desloca livremente e unicamente sobre a influência da gravidade. Então, para efeitos de queda livre, a gente despreza a resistência do ar. Então, os movimentos de lançamento vertical e queda livre geralmente são movimentos retilíneos. Para que possamos fixar agora esse conteúdo que acabamos de observar, vamos agora resolver algumas questões que estão localizadas no nosso livro do Aprova Mais, do Aprova Enem, perdão. E nesse livro do Aprova Enem, vamos utilizar o livro 1. Acompanhem comigo. No livro 1 do Aprova Enem, primeiro ano, na página 73, temos a questão 4, que nos diz o seguinte: o historiador inglês J.J. Faria, expondo a obra do jovem Galileu Galilei na Universidade de Pisa, escreve: aqui temos de dizer algo a respeito de suas famosas experiências sobre a queda dos corpos, uma vez que elas estão estreitamente associadas à Torre Inclinada de Pisa e um dos monumentos mais curiosos da Itália. Até então, ninguém teve a ideia de argumentar a mecânica aristotélica, que é vigente há quase 2000 anos, de tal maneira que, consequentemente, aquela asserção foi recebida entre os axiomas da ciência do movimento. Galileu, entretanto, apelava agora da autoridade de Aristóteles, em favor de seus próprios sentidos, e pretendia que, salvo uma diferença insignificante, devido à desproporção da resistência do ar, provar suas teorias. Os aristotélicos, eles ridicularizaram essa ideia e se recusaram a ouvi-lo, mas Galileu não se deixou intimidar e decidiu forçar seus adversários a ver o fato como ele próprio via. Assim, numa manhã, diante da universidade reunida, professores e estudantes, subiu na torre inclinada, levando consigo uma bola de 10 libras e outra de 1 libra. Colocou-as nas bordas da torre e soltou-as juntas. Vale salientar que quando eu me refiro a libras, estou me referindo à unidade de medida de peso nos Estados Unidos. Ok? Dando continuidade à questão, vamos analisar o que ela pede. Galileu Galilei é considerado um dos fundadores do método experimental, e nesta experiência, em 1604, foi possível comprovar que o corpos de massas diferentes, abandonados de uma mesma altura, chega ao chão, e aqui temos as alternativas. Será que esses corpos, que foram abandonados de pesos diferentes, vão chegar ao chão em tempos proporcionais às suas massas? Devemos levar em consideração que quando eu me refiro a um corpo em queda livre, aqui a gente vai estar desprezando a resistência do ar. Então, levando isso em consideração, já que é um experimento utilizado por Galileu naquela época, observa-se que geralmente quando você solta dois corpos, mesmo que tenham pesos diferentes, ele em algum momento, apesar da resistência do ar, ele vai entrar em equilíbrio. E esse equilíbrio se dá em condição da gravidade que é submetida na Terra. Então, eles vão estar sobre a mesma gravidade. Se dois corpos de pesos diferentes estão sobre a mesma gravidade, será se eles vão chegar em tempos proporcionais às suas massas? Não. Será se vão chegar com velocidades proporcionais às suas massas? Claro que não. Serão acelerações nulas? Não. Acabamos de ver que a aceleração da queda livre é de 9,8. Será se vão chegar com velocidades nulas? Também não. Que nos dá aqui como resposta, letra E, em tempos iguais. Por que vai chegar em tempos iguais? Como acabei de comentar, quando se fala de um corpo em queda livre, ele é submetido sob a gravidade. Se ambos os corpos estarão submetidos sob a gravidade da Terra, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente vai observar que esses corpos chegarão ao mesmo tempo no chão. Ok? Vejamos uma outra questão que aborda sobre este assunto. Na página 74, agora, questão 7 do mesmo livro, daremos continuidade. Mesmo sendo crime no Brasil atirar para o alto, a prática ainda é costume em algumas comemorações ou para afugentar multidões. Embora poucas vezes se possa ouvir o projétil voltar a bater no chão devido aos ventos ou inclinação da arma, é inegável que a bala retorne e possa causar até mesmo danos letais. Quando a munição é disparada verticalmente, ela imediatamente começa a perder velocidade por causa dos efeitos da gravidade e também da resistência do ar no projétil.
A desaceleração do projétil continua até que em algum ponto a bala para momentaneamente e só então começa a cair em direção ao solo. A velocidade da bala vai aumentar até que atinja a velocidade terminal. O projétil atinge essa velocidade quando a resistência do ar se iguala à forma da gravidade. Ou dizendo de outra forma, até o peso da bala e a resistência do ar ficarem equilibrados. Quando essa velocidade é atingida, a velocidade da queda para de aumentar. Observe que quando eu lanço um projétil, e esse projétil estou me referindo à bala de uma arma, vai chegar no momento em que esse projétil ele vai alcançar uma determinada altura e ele vai começar a cair verticalmente, da mesma forma que ele subiu. Quando eu lanço esse projétil verticalmente para cima, desprezando a resistência do ar, como a questão acabou de colocar, esse projétil ele vai sair numa determinada velocidade e, desprezando a resistência do ar, ele também vai cair numa mesma velocidade. Agora vamos analisar o que as alternativas nos dizem. Hipoteticamente, em um local que pudesse ser desprezada a resistência do ar, um projétil disparado para o alto por uma arma de fogo retornaria ao solo. Aí vamos analisar as alternativas. Recomendo que vocês parem por um instante, tentem responder e em seguida continue aqui na nossa aula. Na letra A, a gente tem como resposta com a mesma velocidade que saiu do cano. Se esse projétil está desprezando a resistência do ar, ele vai sair com a velocidade da arma e vai voltar com a mesma velocidade. E aqui bate com o gabarito que acabamos de ler na letra A, com a mesma velocidade que saiu do cano da arma. Analisando os outros distratores, observamos que, com velocidade maior do que a que saiu do cano da arma, poderia ser com velocidade maior? Obviamente não. Geralmente, se ele vai sair numa determinada velocidade, mesmo que desprezando a resistência do ar, ele voltaria com velocidade diferente, porque ele entraria em equilíbrio de acordo com a gravidade que é submetida sobre a Terra. Letra C. Com velocidade menor do que a que saiu do cano da arma, já que estamos desprezando a resistência do ar, obviamente não, a velocidade será a mesma. E na letra D e E, são distratores que a gente já pode eliminar de certeza. Se estamos lançando um objeto verticalmente no nosso planeta Terra, estamos considerando a gravidade que temos no nosso planeta, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Baseado nisso, a gente observa que a velocidade ela não pode ser nula, assim também como a aceleração não pode ser nula. Caso venha cair uma questão que tem essas alternativas, já podem desconsiderar sem ter muito trabalho. Tá certo? Então, por hoje, a gente fica por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula, onde vamos abordar a respeito das forças que são submetidas sobre os corpos presentes no estado da matéria. Hoje é só, até a próxima aula.